Salmo número 124. Salmo de número 124. Eu quero falar sobre o maravilhoso cuidado de Deus, né? E nós vamos ler esse salmo do verso 1 ao verso 8 e meditar especialmente numa expressão que o salmo traz. Bom, salmo de número 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? É um salmo onde há um cântico de gratidão à proteção, à libertação e aos benefícios de Deus na história de Israel, né? E nossos dias nós vamos vivendo, os dias vão passando, a gente vai experimentando diversas circunstâncias que a gente acaba compartilhando uns aos outros, né? Até nesse momento de oração, a gente vai rindo, tem dia que vai chorando, né? Tem dia que a gente está cheio de perguntas, tem dia que a gente encontra respostas, tem dia que a gente está mais confiante, tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, tem dia que a gente chega à conclusão que se não fosse o Senhor, a gente teria padecido muito mais, né? E teria perecido. E nesse salmo ele começa com uma expressão, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Essa expressão que eu quero dizer. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O que seria da nossa vida, né? Nós vivemos debaixo do cuidado de Deus a todo instante. A gente nem percebe às vezes, mas a gente vive debaixo do cuidado dele. Se o mundo estivesse entregue a si mesmo, plenamente, totalmente, já não haveria mais animais, já não haveria mais pessoas, já não haveria mais o planeta. Ainda, embora a gente esteja caminhando para isso, porque é o que o noticiário, né, e a ciência vem alertando, e a extinção ainda não aconteceu por causa da graça de Deus, porque Deus faz intervenções, porque Deus manifesta favores, as coisas ainda são sustentadas pelo poder, pelo amor dele, porque se não fosse assim, nem a gente estaria mais aqui, né? E isso se dá também na nossa vida particular, né? Esse cuidado, esse sustento, essa graça, essa intervenção, esta sustentação sobre a nossa vida acontece na nossa vida particular, lá no dia a dia. Quando eu digo assim, é na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, coisas que só você sabe, né? Que você vive, que você lida, né? Acontece. E eu queria aqui destacar assim 3 verdades que clareiam a nossa mente, trazem luz para a nossa mente com respeito ao cuidado de Deus na nossa vida, né? Primeira verdade, preste atenção, você vai ver como que é assim mesmo, né? A vida nem sempre é justa, mas Deus sempre é fiel. Não é assim? A vida nem sempre é justa, mas Deus sempre é fiel. Na vida
Nem sempre as nossas melhores intenções são compreendidas, não é assim? Nem sempre as nossas melhores palavras são acolhidas. Nem sempre os nossos melhores conselhos são recebidos. Não é assim na vida? Né? Nem sempre as nossas melhores ações são valorizadas. Nem sempre os nossos melhores planejamentos dão certo. Né? Nem sempre a vida é justa, embora a gente faça o melhor. Estava lendo uma história de esporte, né? E o beisebol ele é assim muito querido nos Estados Unidos, muito apreciado, muito assistido, muito divulgado, né? Muito assim querido, né? E na história do beisebol consta que 20 arremessadores fazem parte da história de terem conseguido fazer uma jogada de maneira perfeita. Então, naquele que arremessa a bola, eu não entendo nada desse jogo, mas diz que há uma jogada perfeita e só 20 conseguiram. Mas no dia 2 de junho de 2010, um jogador chamado Armando Galarraga teria sido 21º se o juiz não tivesse apitado errado, né? Ele fez a jogada, o juiz invalidou. Depois que acabou o jogo, viram no replay, o juiz reconheceu que errou, mas foi mantido a decisão que se teve em campo, né? É uma ilustraçãozinha assim muito simples de que nem sempre a vida é justa. Ele estaria ali entre os melhores, um dos poucos que conseguiram fazer aquela jogada, acertou, mas não foi reconhecido, né? E isso acontece. O autor de Eclesiastes, por exemplo, ele destaca no seu livro uma série de desigualdades que ele observou ao longo da vida. Quer ver? Por exemplo, ele fala que viu oprimidos sem serem consolados, sem receberem o consolo de ninguém, né? Ele viu pela vida perversos receberem sepultura e justos serem esquecidos, enterrados sem saber o valor daquela pessoa. Diz que ele viu gente que trabalhou, conquistou, ajuntou, foi vitorioso, e de repente uma pessoa veio e acabou com o trabalho de toda uma vida. Quantas vezes a gente não vê, né? Filhos insensatos gastarem a herança de uma vida inteira de trabalho, mas num instante perde tudo, né? Pela insensatez, né? Pela falta de sabedoria. Ele diz assim: vi servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Ilustrações de como Salomão, olhando a vida, viu que a vida nem sempre é justa, mas Deus sempre é fiel. Por que Deus é sempre fiel? Porque Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel ao seu caráter. E aí o que acontece? Quem ganha nisso somos nós. Porque na fidelidade que Deus tem a si mesmo, Ele disse: eu amo vocês. E na fidelidade que Ele tem a si mesmo, Ele se comprometeu com a gente e fez promessas. Então veja, a nossa garantia está por causa do caráter de Deus, que é um caráter fiel. Deus é amor, Deus se comprometeu, Deus disse que cuidaria da gente, Deus disse que seria o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso refúgio, o nosso socorro, e assim a gente tem experimentado, né, cada dia. O próprio autor de Eclesiastes diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza
que bem sucede aos que temem a Deus. Amém? É isso que a gente tem visto, não é? Na nossa vida. A gente tem visto injustiça? Tem. Mas a gente tem visto a fidelidade de Deus na nossa vida, né? A segunda verdade que clareia nossa mente com relação ao cuidado de Deus é o seguinte, ó. Se Deus permitir caminhos rochosos, Ele irá fornecer-lhe sapatos fortes, né? Se Deus permitir caminhos rochosos na sua vida, Ele irá fornecer-lhe sapatos fortes, né, para a gente enfrentar. Deus certamente não coloca pedras em nosso caminho para a gente tropeçar, para a gente cair, para a gente se machucar. Deus não faz isso. Normalmente as pedras no nosso caminho são frutos de decisões erradas, são frutos de decisões feitas no impulso, né? São frutos da maldade humana, são frutos de falta de estrutura, são de origem humana. Agora, quando Deus faz uma intervenção permissiva desse porte na nossa vida, né, de colocar algum obstáculo, por exemplo, no nosso caminho, é para nos livrar de coisas piores, né? É para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, ou então coisas que vão interferir nos planos de salvação de Deus. Às vezes a gente conhece aquele ditado antigo, né? Muitos conhecem. Veja a graça de Deus. Às vezes a pessoa não vem no amor, mas vem pela dor. E a dor é uma pedra que se apresenta e Deus a coloca para não atrapalhar o movimento de salvação. Interessante, né? Então na nossa vida a gente vive encontrando desafio. A vida é um desafio. Falar em desafio, uma reportagem estava destacando na televisão, apresentando os aeroportos internacionais que eram mais assim, apresentavam maiores dificuldades de aterrissagem, né? E foi destacado o aeroporto de Hong Kong, aonde se o avião viesse de uma direção e houvesse qualquer imperícia do piloto, o avião caía no mar. E se viesse de outra direção, a sensação que os passageiros tinham e o piloto tinha é que ia bater numa montanha. E os pilotos gostavam desse desafio, porque muitos pilotos que fizeram parte daquela rota e não mais faziam, disseram que tinham saudades, porque era interessante para eles o desafio de aterrissar, né, o avião com aquela dificuldade, né? E veja só como é interessante as nossas dificuldades. A gente está falando aqui, dando exemplo, né, desse desafio numa profissão. Mas viver sem perder a alegria é um desafio. É ou não é? Viver de maneira grata, contente, agradecido ao Senhor sempre, é um desafio. É ou não é? Viver e repartir aquilo que a gente tem ganho do Senhor é um desafio, é um aprendizado, repartir, né? Perdoar é um desafio para a gente. Ser generoso, como a gente falou domingo, num sistema altamente competitivo, é um desafio. Existir é um desafio. Você já viu um parto? Nascer é um desafio. Nascer é um desafio.
A gestação é um desafio, né? O parto é um desafio, a concepção é um desafio, existir é um desafio. Então, a gente deve confiar na fidelidade do Senhor e como aqueles pilotos, ainda que a vida traga os desafios, que a nossa fé possa aterrissar em confiança no Senhor. Porque o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. No Salmo 18 diz assim: alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Salmo 66 diz assim: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Então quem é que nos sustenta nos desafios? É o Senhor, né? Então, se Deus permitir caminhos rochosos, Ele irá fornecer sapatos fortes. É assim? E a última verdade é: aquele que mantém as estrelas no espaço, segura o seu povo com as suas mãos. Aquele que mantém as estrelas no espaço, segura o seu povo em suas mãos. E essa verdade traz a consciência do nosso tamanho e do tamanho de Deus. Porque muitas vezes a gente se relaciona com Deus como se nós nos esquecêssemos que Ele é o Criador e a gente é a criatura, né? A gente se esquece que nele reside todo o poder, que não há nenhum impossível para Ele, que nele reside toda a ciência, todo o conhecimento, todo o saber, que Ele está presente em todos os lugares, que os olhos dele observam todas as coisas, que não há nada que Ele não saiba, não há nada que Ele precise ser informado, não há nada que escape os sentidos de Deus, e que Deus não possui esses atributos, e todos os outros atributos, amor, bondade, Deus não possui isso. Deus é. A gente que possui algo que Ele dá. Agora Deus é, porque Ele é a fonte. Ele é pleno em todas essas coisas. Não tem nada para ser acrescentado e nada para ser tirado dele, né? Por isso que essas mãos que sustentam as estrelas sustentam a nossa vida. E Ele mesmo disse isso no momento em que Jó passava por aquela calamidade, por aquele sofrimento. Ele disse assim para Jó: ou poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Né? Veja só, o que Deus está dizendo aqui é mostrar para Jó a fragilidade dele, a relatividade dele. E a gente tem presenciado isso nessa necessidade de chuva, o governo se debatendo, discussões, movimentos, mas quem pode
dizer para os céus: chova agora, né? É o que Deus está dizendo. Quem pode, né? Se o homem não planejar, se o homem não se preparar, ele está totalmente dependente. Esta falta de chuva, é claro, é fruto das intervenções do homem na natureza, mas é uma mensagem de Deus, né? Em quem reside o poder? Toda a sua tecnologia, toda a sua sabedoria, tudo aquilo que vocês têm, o que vocês podem fazer? É uma mensagem. Deus está mostrando ao mesmo tempo que as decisões humanas com relação ao planeta, num tempo muito curto, o homem vai pagar o preço muito caro. E do outro lado, ele está mostrando a nossa pequenez, como a gente depende dele, né? Então ele é alguém que a gente pode confiar, porque ele tem as estrelas, tem o clima, tem todas as coisas nas mãos, então com certeza ele pode cuidar de nós. E eu quero ler um último verso de Isaías, que ele é muito bonito, ele é uma verdade muito aconchegante para a gente. E eu li esse verso na semana passada para uma irmã que chorou muito quando ela recebeu essa mensagem no coração. Olha o que diz aqui, Isaías 46, verso 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Então Deus está dizendo: ouvi-me, meu povo, vós a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, até os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Olha que maravilhoso, né? Deus dizendo, desde o nascimento até o último instante, respirar e fôlego nessa vida, o cuidado dele está sobre o seu povo, né? Então eu queria deixar para os irmãos essa palavra, essa reflexão, para fortalecer você, a sua fé na caminhada, renovar a sua confiança, levar você a depender de Deus e confiar que Ele cuida de nós, e se lembrar, não se esquecer, vai lembrar-se todos os dias, que a vida nem sempre é justa, mas Deus sempre é fiel. Se Deus permitir caminhos rochosos, Ele irá fornecer-lhe sapatos fortes. E aquele que mantém as estrelas no espaço, segura o seu povo em suas mãos. Amém? Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra maravilhosa, que vem nos levantar, encorajar e colocar o nosso olhar no foco certo, em saber que o Senhor cuida de nós e que nada que nós venhamos passar será maior do que nós podemos suportar. E ainda que nos suportar nos seja muito pesado, o Senhor está junto de nós nos sustentando. Que essa palavra possa fortalecer cada irmão aqui, todos os que a ouvirem, produzindo fé, confiança, dependência e gratidão no coração. Em nome de Jesus. Amém.